Pessoal, então, eu acabei começando a reunião e só depois eu lembrei de gravar, mas teve pouca coisa que perdeu e eu tô fazendo esse vídeo depois, só para juntar com a versão final do vídeo, que é o seguinte: tinham me perguntado sobre a derivada da exponencial elevado a x. Por que essa derivada, quando a gente quer calcular essa derivada, não faz simplesmente x vezes e elevado a x menos 1, que é a regra que a gente usa quando quer derivar esse tipo de coisa, x elevado a n. Acontece que a natureza dessa função e dessa função, elas são fundamentalmente diferentes, porque aqui o x, o seu parâmetro de domínio, ele está variando no expoente, enquanto aqui ele está variando na base com expoente fixo. Então, nesse caso, o seu expoente variando, ele vai te dar um comportamento de função bem diferente do que você tem nesse tipo de função aqui polinomial. A derivada da função f, da exponencial, calculada num ponto x, é a própria exponencial calculada num ponto x. Mas eu só respondi essa dúvida porque me perguntaram, afinal de contas, a gente ainda não viu a função exponencial. Ela vai ser um dos próximos temas, provavelmente na semana que vem a gente já vai estudar ela. Porque como as funções exponenciais logarítmicas são muito importantes, eu planejei deixar elas para um momento onde a gente já tivesse alguma maturidade de cálculo para estudar elas bem. Beleza? Mas a dúvida que não foi gravada da nossa discussão foi essa, tá? Aí vai ter um corte estranho aqui e aí o vídeo da reunião vai começar agora, beleza? E no final vocês vão ver que todo mundo participou, aceitou que o vídeo fosse postado. Eu só estou frisando isso para o caso de haver algum processo, etc. Enfim. Mas é isso. Divirtam-se. Eu acho que eu não tinha começado a gravar. Agora começou. Ok. Falhas técnicas, desculpa para quem está vendo pelo YouTube, eu esqueci de começar a gravar antes, porque eu sou noob. Tá, então, aqui a gente está resolvendo esse exercício, pede para mostrar por que se a f de 2 é 8, por que a f de 3 tem que ser maior que 6. Então, vamos ver o que o exercício dá de hipótese para a gente. F é contínua, então o gráfico dela vai ter que ser sem tirar lápis do papel. E aqui diz que as únicas soluções da equação f de x igual a 6 são x igual a 4 e x igual a 1. O que isso aqui significa? Vamos ver aqui a altura 6. Digamos que a altura 6 vai estar fora de escala, mas enfim. Digamos que o 6 seja nessa altura. Algo me diz que a escolha dessa cor vermelha para fazer isso foi péssima. Deixa eu usar outra cor aqui. Vou usar um verde. Acho que o verde é mais amigável. É bem mais amigável. A grid menos o olho. Então, aqui a gente está com a altura 6. Essa condição f de x igual as únicas soluções para f de x igual a 6 são x igual a 4 e x igual a 1, dizem que o gráfico só vai passar na altura 6 nesses pontos, em x igual a 4 e x igual a 1. Então, quando a gente for desenhar o gráfico dessa função, o gráfico eu vou fazer em preto, em x igual a 1, a f de x vai ser 6, então o gráfico vai passar aqui. E depois, em x igual a 4, também vai passar. São os únicos pontos, na hora que a gente for fazer o gráfico, onde onde o gráfico vai interceptar essa alturazinha. Estão comigo até aqui? Sim. Sim. Tá, então, veja só. Quando ele diz que a f de 2 é 8, então digamos que o 2 está por aqui,
ele está falando que o gráfico vai passar aqui em cima. Digamos que aqui seja a altura 8. Então, o gráfico, para sair daqui, aqui, ele pode ter, a gente poderia até pensar, será que ele fez isso aqui e depois veio para cá? Não, ele não pode fazer isso, porque se ele tivesse feito, a gente ia ter uma outra solução aqui. Porque o gráfico foi feito sem tirar o lápis do papel. Isso é o teorema do valor intermediário, que diz que, está enunciado em alguma nota de aula, mas ele essencialmente diz isso, que se você tem uma função que é contínua num intervalo, e aí você tem um ponto, nesse ponto alfa, aí nesse ponto beta, esses são as imagens da função. Para qualquer pontinho que você pegar entre esses dois, deixa eu fazer isso em outra lousa. Fazer nessa lousa aqui. O teorema do valor intermediário, ele diz para a gente que se você tem uma função contínua nesse intervalo alfa, beta, aí aqui, por exemplo, está a f do alfa, aqui está a f do beta. Ele diz que para qualquer pontinho que você pegar entre f alfa e f beta, pega um pontinho aqui, por exemplo, vai ter que ter em algum momento do gráfico, a sua função vai interceptar essa retinha que eu fiz aqui. Isso significa exatamente você dizer, é um jeito de você dizer que o gráfico não está dando salto, porque para eu não passar nesse cara, eu poderia fazer isso, aí eu pulei e veio para cá. Só que como ela é contínua, isso não pode acontecer. Então aqui está o pontinho, digamos, gama, cuja imagem foi nesse pontinho que eu tinha travado. Então, voltando nesse exemplo aqui, essa situação não pode acontecer, porque se acontecesse, a gente ia ter mais de... As soluções não iam ser só 1 e 4. Eu ia ter esse outro pontinho aqui. Então, a gente, obrigatoriamente, o gráfico da função vai ter que fazer alguma coisa assim. Ele vai subir até chegar aqui. Ele pode fazer umas curvas loucas, mas ele vai chegar até aqui. Agora, o mesmo raciocínio que a gente usou aqui, a gente usa para cá, porque ele está falando, explica por que f de 3 tem que ser maior que 6. Se a f de 3 fosse menor que 6, se a f de 3 estivesse aqui, ó, se fosse nesse pontinho, o gráfico ele ia ter que descer aqui, ele ia ter que descer para depois subir e fazer seja lá o que ia fazer. E aí a gente ia ter uma outra solução aqui, ó. E isso não poderia, isso ia ferir a hipótese de que as únicas soluções dessa equação são x igual a 4 e x igual a 1. Então, é por isso que se f de 2 é 8, a f de 3 ela não pode estar embaixo do 6, ela tem que estar em cima. Ficou claro? Ficou assim. Entendi. Beleza. Tá, legal. Então, o que... Calma aí, deixa eu só copiar rapidinho. Tá, tudo bem. Eu vou passar essa lousa em PDF depois. Eu vou salvar ela em PDF para você. Fica à vontade. Então, só para a parte técnica, então, o que a gente usa aqui é o teorema do valor, meu Deus, que letra, intermediário. Que não é o teorema do valor médio, que é uma coisa que a gente vai ver mais na frente. Esse é o teorema do valor intermediário, essencialmente imagem contínua de intervalo a intervalo.
Os outros que estão acompanhando, ficou claro também? Tá ok? Sim, sim. Beleza. É bonitinho esse exercício. Porque ele não precisa de conta, essencialmente. Ele é só você... É quase um exercício de filosofia. Assim, é legal. Temos alguém online na lousa. Legal, então a lousa está funcionando. Eu estava em dúvida se era pessoal. Esse símbolozinho aqui, ó, ele está indicando que tem alguém. Estou começando a ficar antenado na tecnologia. Temos mais alguma dúvida? Que vocês tinham? Ou acham que seria uma boa falar um pouco sobre a regra da cadeia, complementando o que tem no vídeo que eu coloquei no YouTube? Ok. Se quiser falar sobre a regra da cadeia, pode falar. A minha dúvida acabou. Tá. Próximo. Não, tudo bem. Não, eu estava só esperando um pouco ver se mais alguém se manifestava, mas ok. Ah, tá. Não, alguém se manifestou. Você, obrigado. De nada. Então, no vídeo que eu postei hoje no YouTube, a gente falou sobre a regra da cadeia, a gente finalmente viu como fazer a derivada de funções compostas quando cada uma delas é derivável onde deveria ser. Então, a regra, eu não vou fazer a explicação técnica do porquê funciona, a não ser que vocês queiram, mas ela diz isso aqui. Eu não sei que símbolo eu coloco, não vou colocar nada, só vou deixar centralizado. Então, essencialmente, se você tem uma G composta com uma F, e você quer calcular a derivada dessa composta num ponto X, você calcula a derivada da função G aplicada no fx e depois multiplica isso pela f'. Opa. Então, essencialmente é isso. Então, naturalmente, a função g, você precisa saber calcular a derivada dela nesse ponto, no ponto fx, e a função f tem que ser derivável no ponto x em questão. Então, sabendo essa regra, que eu expliquei lá no vídeo, talvez eu faça ela rapidinho aqui. É isso. Vamos ver um exemplo aqui de uma coisa razoavelmente cabulosa. Vamos ver isso aqui. Vamos derivar essa função aqui, q de x igual a raiz quadrada de x quadrado mais 2x mais 2. Vou fazer isso aqui. Vou fazer esse negocinho. Tarará. Tarará. Ok. Então, a primeira coisa a gente escreve, só para ficar mais imediato que a gente vai fazer. Escreve isso aqui assim. Isso aqui elevado a meio. O que essa regra diz para a gente é que a gente tem que... Aqui é uma composta. A gente tem uma função aplicada dentro da outra. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é quais são as funções que se aplicam nessa regra aqui. Então, aqui está dentro, digamos assim, vou xingar ela de f, e a função que está fora, que é aquela que eu vou calcular em cima do valor de fx,
vai ser a g. Então, nesse caso, a g de x são x elevado a meio. Então, usando essa regrinha, a gente precisa primeiro saber quem é g'. E aí, bom, g' de x vai ser, aqui vale aquela regra do expoente, então vai ser 1 sobre 2 vezes x elevado a meio menos 1. Isso aqui é a mesma coisa. Eu começo a escrever torto, né? Que legal. Fica x elevado a menos 1 sobre 2. 1 sobre 2. Sobre 2. Quem preferir pode escrever isso aqui assim. 1 sobre 2, x elevado a meio, porque lembrem-se, quando o expoente aqui é negativo, a gente pode reescrever ele com expoente positivo, só que dividindo. Finalmente, quem preferir pode escrever assim, 1 sobre 2 raiz de x. E quem quiser racionalizar, deixa assim. O negócio de racionalizar não serve para cálculo, não, só atrapalha. Deixa a raiz embaixo, não tem problema nenhum. Então, essa aqui é a derivada da g. Então, na hora de calcular essa derivada de q, a gente vai observar, então, eu vou para outra lousa. Quem está me acompanhando vai pelo Google. Vamos para cá, então. A gente tem o q de x é essa composta aqui. G bola F de x, que é aquela expressão. Então, o Q' de x, pela regra da cadeia, vai ser a G'. Eu já sei quem é G, o que G' faz. G' pega o que eu coloquei aqui dentro e leva em 1 sobre 2 vezes o que eu coloquei dentro elevado a meio. Então, vai ser 1 sobre 2 vezes f de x. E aí agora a gente vai multiplicar pela f' de x. Só que f de x é essa expressão aqui. Essa expressão aqui, quando a gente calcula a derivada dela, então é f de x igual a x quadrado mais 2x mais 2. Eita. Então, f' de x vai ser, eu copiei, certo? Isso. Vai ser 2x, tombou o expoente, mais derivada de x é 1, 2 e derivada de 2 é 0. Então, essa coisa aqui toda vai ser 1 sobre 2 vezes isso, que é f de x, então, x quadrado mais 2x mais 2 vezes a derivada, que é o 2x mais 2. E aí, bom, feito isso, fica a questão, se tiver com tempo, estou sem o que fazer. Então você pega essa expressão, escreve ela mais bonitinha, você dá uma polida nela, você pode escrever isso aqui assim. 2x mais 2 sobre 2x quadrado. Vamos fazer, alguém vai falar isso. Então já fica assim. E aí, observa que aqui tem esse 2 multiplicando
o x e o 2 multiplicando 1, então isso aqui a gente pode escrever assim, ó. Borracha. Lápis. E aí, como está em cima e embaixo, corta, corta. E aí agora a gente escreve isso aqui assim. Seria um jeito de simplificar o resultado da derivada. Então, esse é um jeito de você fazer calcular a derivada de função composta. Você observa como ela se escreve como composta de outras funções. Professor, que linha f de x? O denominador não seria raiz de fx? Exato. Sim. Porque, exatamente. Tá aqui elevado a meio, eu só esqueci. Mas ainda bem que eu não mexi em nada, então é só fazer assim, ó. Tururu. Daqui eu vou colocar elevado a meio. Aqui eu vou terminar de fechar esse negócio. E aqui eu vou colocar elevado a meio. Eu estava testando vocês, assim, mas de fato eu esqueci de usar o que a gente tinha feito no passo anterior. Obrigado, João Marcos HR. Mas aí é isso. Tem um outro jeito de fazer essa mesma conta de um jeito um pouco mais rápido, que é por meio da notação de Leibniz, que ela seria assim. Vou usar o mesmo exemplo que a gente tinha. A gente estava com a função, digamos que seja y igual a q de x, que é igual ao que a gente tinha escrito ali, raiz de x² mais 2x mais 2, certo? E a gente e novamente a gente quer calcular que linha de x. Acontece que linha de x, no material que eu mandei para vocês sobre aproximações lineares, aquelas coisas todas, isso aqui também costuma ser denotado assim, dy sobre dx. E o que acontece? Ocorre que a gente, quando escreve assim, a gente tem, em certo sentido, direito a menos de discussões filosóficas ou análise não standard, que é um outro negócio que justifica isso, a gente pensa nisso aqui como se fosse uma fração. Aí, como que ficaria enunciado a regra da cadeia usando a notação de Leibniz? A gente poderia escrever assim. Esse cara a gente vai chamar de U. A gente vai chamar isso aqui como se fosse uma outra variável. Lá a gente chamou a gente estava chamando de f de x, mas então é um U igual a um f de x. Então a nossa Q, a princípio, então quando a gente faz isso, a Q de U seria a raiz de U. Ok? Então só a gente vai dando vários outros nomes aos blocos. Agora, o que acontece? Pela regra da cadeia, isso aqui seria... Eu tenho como selecionar as coisas aqui. Eu acho que nessa lousa não. Então, vou escrever aqui de novo. Então, Q' de x
pela regra da cadeia é a G' do f de x e multiplicado por f' de x. Agora, f' de x, como a gente está pensando em f de x como sendo u, isso aqui a gente reescreve assim, ó. Du dx. A G', a G, que a gente estava antes pensando como sendo g de x igual a raiz de x, agora a gente está pensando como sendo a q, então seria o dy. Só que esse dy, quando a gente está calculando, quando a gente faz esse dy, a gente não está fazendo ele em relação à variável x, essa derivada. A gente está fazendo ele em relação à variável fx, que é u. Então, du dx. Então, um jeito de reescrever essa expressão com composta na notação de Leibniz é você escrever dy sobre dx igual a dy sobre du vezes du sobre dx. Por que às vezes essa expressão é melhor para a regra da cadeia, para você lembrar dela? Porque a intuição dela é essa aqui. E se matemáticos profissionais assistirem esse vídeo, eles vão ficar muito bravos comigo. A gente está com isso aqui, né? A gente quer calcular dy dx. Bom, dy dx é a mesma coisa que a gente está pensando como se fosse uma divisão mesmo, tá? É só para psicológico. Isso é a mesma coisa que dy sobre dx vezes 1. 1 eu posso escrever como sendo dy sobre dx é aqui, du dividido por du. Aí agora a gente troca, isso aqui vai ficar igual dy sobre du vezes du sobre dx. Vantagens disso é que quando a gente faz lá, eu estava com a função q de x igual a x quadrado mais 2x mais 2, certo? Aí a gente falou, vamos xingar isso aqui a gente vai xingar de u. Então, quando a gente escreve dy sobre du, a gente está calculando, no fundo, quem é y? Y é esse negócio que é a mesma coisa que raiz de u. Então, a gente está calculando a derivada de raiz de u em relação a u. Aí agora, vezes derivada de u, mas quem é u? U é x quadrado mais 2x mais 2. Em relação a quem? Em relação a x. Esse aqui a gente sabe fazer. Porque derivada de raiz de u em relação a u é 1 sobre 2 vezes u elevado a meio. E isso aqui a gente sabe fazer, porque é 2x mais 2. Aí, no final, é só a gente substituir u pela expressão que a gente tinha dado no começo. Então, isso aqui vai ser igual a estrelinha, onde estrelinha é justamente isso aqui. Então, estrelinha.
Então, é um outro jeito, talvez mecanicamente mais fácil, de você resolver a derivada de função composta usando a notação de Leibniz. Sei que só esse exemplo não presta, eu vou fazer outros, mas tá mais ou menos ok? Depois eu vou ver como faz para colocar música nas transmissões. Eu vou colocar aquela Sound of Silence. É uma música muito bonita. Não, não tá, mas pessoas deixam mudo. Ah, sim, mas pode digitar também. Assim, eu tô sozinho na quarentena, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um outro exemplo. A não ser que alguém tenha uma sugestão, mas vamos pegar uma coisa cabulosa aqui. Se pudesse, pode fazer aquela lá quando tem derivar quando tem uma função sobre a outra, por exemplo. Tem que usar outra regra. Tipo, x-1 sobre x-2, por exemplo. x-1. Tá. Aí, derivar. Tá, mas isso aqui a princípio não. A princípio, se não usa a regra. Dá para você fazer com a regra da cadeia, mas esse aqui é mais fácil se você faz com a outra regrinha. Uhum. Porque esse aqui, para você fazer com a regra da cadeia. Você tem que ver isso. Você para fazer isso com a regra da cadeia, você escreveria assim, por exemplo. Eu vou fazer. Eu só vou dar uma ideia de como que faria isso com a regra da cadeia para vocês verem que ele é chato. Mas isso aqui você poderia fazer assim. Isso é a função x menos 1 vezes a função 1 sobre x menos 2. Então, para você calcular a derivada desse negócio, a derivada do produto, o legal de fazer esse tipo de derivada na videoaula é que eu não ouço as pessoas rindo quando eu faço a derivada de H. Então, vai ser a derivada, usa a regra de Leibniz. X menos 1. Ouvir, você vai ouvir menos. Sim. Vai ser isso aqui, mais a derivada de 1 sobre x menos 2 vezes x menos 1. Daí a regra da cadeia você usa para calcular essa derivada aqui. Aqui a gente está usando o fato de que a multiplicação, que a derivada da multiplicação se calcula por essa regra. Aí aqui a gente é meio que obrigado a calcular isso aqui com a regra da cadeia. Então vamos calcular esse cara aqui com a regra da cadeia, na próxima lousa. Então a gente tem y igual a 1 sobre x menos 2. Então vamos lá. Então a gente vai ter derivada. A gente quer calcular derivada de 1 sobre x menos 2 em relação a x. O problema é que a gente só sabe calcular a derivada da x elevado a menos 1 e não da x menos 2 elevado a menos 1. Para isso, então isso aqui é uma composta. Então o que a gente faz? A gente faz derivada de 1 sobre x menos 2. Aqui fica o x. E aqui a gente vai colocar a função que está dentro, que seria o f, que seria o uzinho. No caso, a gente vai fazer
isso aqui. Esse cara vai ser o nosso U. Então, vai ser... Dá para fazer... Deixa eu... Talvez fique melhor assim. A gente vai fazer U, onde x menos 2 é o que a gente está chamando de U. Então, tudo que aqui coloca esse negócio, então aqui vai ficar esse aqui, e aqui vai ficar du. Então, agora esse igual vem para cá. Derivada de derivada de 1 sobre em relação a U vai ser... Deixa eu apagar esse negócio. Então, a gente tem aqui, se fosse... Como faz? A derivada disso vai ser você tomba o expoente menos 1 vezes x elevado a menos 1, menos 2. Então, dá para escrever assim, menos 1 sobre x quadrado. Se fosse para x. Sendo para u, é trocar x por u. Então, aqui vai ser menos 1 sobre u quadrado vezes derivada de u em relação a x. Derivada de u em relação a x é derivar isso aqui em relação a x, mas vai ser derivada de x é 1, derivada de menos 2 é 0, então isso aqui dá 1. Então, esse negócio aqui no final dá menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Então, essa aqui é a derivada de 1 sobre x menos 2. Que aí a gente joga nesse cara. Aí isso aqui fica mais menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado vezes x menos 1. E aí, desse lado aqui, derivada de x menos 1 é 1 vezes esse negócio, 1 sobre x menos 2. Daí, se a gente juntar esses dois agora, a gente vai ter a expressão que a gente obteria se calculasse a derivada disso usando aquela regra. Essa aqui. G quadrado, f' g menos f g'. Opa, aqui. Então, outro jeito de calcular. Tem vários jeitos de fazer a conta, mas eu acho que talvez aqui deu uma melhorada sobre como usar a regra da cadeia. Espero. Uhum. Mais uma, a não ser que vocês me proponham outra. Vamos fazer aqui. Derivar f de x igual a seno do seno de 3x, por exemplo. Deixa eu usar outra letra. Eu estou usando muito x, vou usar t. Vocês são da física, vocês gostam de t. Tá, então, imagina que a gente quer encontrar f' de t. Então, a gente chama isso aqui de y. O que a gente quer encontrar é a derivada de y em relação a t. Ou seja, a gente quer encontrar a derivada do seno de 3t. Falta um parênteses, falta derivada do seno em relação a t. Isso que a gente gostaria. Só que a gente não sabe derivar de cara seno do seno de 3t em relação a t. A gente saberia se, em vez de ser em relação a t, fosse derivada do seno
do seno de 3t em relação ao seno de 3, em relação ao seno de 3t. Ou seja, a gente está fingindo que a variável é isso aqui. Deixa eu fazer isso na outra lousa que já ficou grande aqui. E eu vou fazer também trocando os nomes. Então, a gente estava com y igual a seno do seno de 3t. E que eu gostaria de calcular a derivada de y em relação a t, que seria a derivada do seno de 3t em relação a dt. Então, aí a gente faz esse truquezinho de ir trocando a variável. Eu vou chamar seno de 3t a princípio de u. Ok? Então, isso aqui seria seno, derivada do seno de u. Então, isso aqui seria derivada do seno de u. Aí eu faço aquele truquezinho aqui, eu coloco um du, aí um du dt. Mas quem é u? U é seno de 3t. A gente sabe calcular a derivada do seno de 3t em relação a t? Não. A gente saberia se, em vez de t aqui, tivesse um 3t, ou seja, aqui eu estou fazendo uma regra da cadeia dupla para você. Aqui a gente vai chamar esse 3t, a gente vai chamar de v. Então, isso aqui a gente repete isso aqui, derivada do seno de u em relação a u. Aí aqui vai ficar derivada do seno de v. Aí eu faço a regra da cadeia. dv, aí aqui dv dt. Esse dv dt, quem é v? V é 3t. Então isso aqui é d de 3t dt. E esse a gente sabe calcular. Derivada de 3t em relação a t é 3. Então, isso aqui vai ficar. Derivada do seno é cosseno. Então, eu espero que seja isso. Eu acho que é. Cosseno de u. Derivada do seno de v em relação a v também é cosseno. Só que cosseno de v. E a derivada de v, que é 3t em relação a t, é 3. Então, isso aqui fica 3 vezes o cosseno de u. Mas quem é u? U era essa desgraça. Seno de 3t. Aí, vezes o cosseno de v, mas quem era v? V era 3t. E o 3 eu já coloquei aqui. Então, tá aí uma regra da cadeia dupla para vocês. Eu acho que a notação de Leibniz acaba sendo melhor para quem mexe muito com isso. Só um palpite. Ficou muito confuso esse ou tá relativamente ok? Para mim tá ok. Ok. Isso agora é aquele gif que tem várias pessoas balançando a cabeça afirmativamente. Ok, ok, ok. Desculpa, é triste engasgar com água, porque você quer tomar água, mas foi o que te fez engasgar, então... É tipo um relacionamento abusivo. Tá. Voltar aonde, perdão? Voltar nessa explicação aí no final, Aqui, nessa parte? na de cima.
Deixa eu usar o laser. Aqui, esse negócio aqui. É, isso. Tá. É legal esse laser. Ele apaga com o tempo. Tá. Então, aqui, ó. A gente queria calcular... Voltando do começo. A gente queria calcular o dy dt, certo? Que é a derivada dessa função em relação a t. O problema é que a gente não sabe calcular a derivada do seno de 3t em relação a t. A gente saberia calcular se a gente chamasse seno de 3t de u, que é o que a gente fez aqui, ó, chamou seno de 3t de u. Então, esse d desse negócio aqui todo vira d de seno de u. E aí eu faço aquele truquezinho que eu falei, que a gente tem dy dt, e aí a gente faz isso, a gente multiplica em cima por du, divide por du, dt e dá a mesma coisa, porque esse dividido por esse é 1. Então a gente só multiplicou por 1. Então a gente está sempre usando esse tipo de truque aqui. Então, derivada do seno de u, du, vezes derivada, aí aqui é du dt. Só que no lugar de u, eu reescrevi quem era u. U era seno de 3t, correto? Tá comigo? Tô sim. Tá. Aí agora a gente está com o mesmo problema, porque derivada de seno de 3t em relação a t, a gente não sabe calcular. Então, o que a gente faz é o mesmo truque. O que está me atrapalhando, eu chamo com uma outra letra, eu chamo de v. E aí, isso aqui vai virar a derivada. Aqui era d de seno de 3t. Ficou d de seno de v. Aí eu fiz o truquezinho de multiplicar em cima e embaixo por dv. Então, ficou dv dividido por dv aqui. E aí eu empurrei o dt para cá. Eu fiquei com essa derivada e essa derivada. Só que, agora, quem é v? V é 3t, que a gente chamou aqui. Então, esse dv dt, na verdade, é d 3t dt. Em outras palavras, a gente está aqui com a derivada de 3t em relação a t. Derivada de 3t em relação... Nossa, está muito feio. Derivada de 3t em relação a t, a gente sabe calcular. É 3. Então, esse dv dt virou esse 3. Derivada do seno de v em relação a v, se fosse derivada de seno de x em relação a x, seria cosseno de x. Troca x por v, cosseno de v. Aí aqui, derivada de seno de u em relação a u. Mesma coisa, cosseno de u. Então, fica cosseno de u vezes cosseno de v vezes 3. E aí agora é só chegar e trocando todas as coisas. Quem era u? U era esse negócio. Coloquei aqui. Quem era v? V era isso aqui. Colocou aqui. O 3 que estava desse lado, eu coloquei aqui. E aí, fechou. Melhorou? Sim, melhorou. Agora eu entendi. Obrigada. Nada, estamos aí. Eu nunca mais vou beber água. Tá? Vai beber sozinho. Não, não em horário de trabalho. Mas 14h26, eu não sei se vocês estão com mais dúvidas. Ah, não, eu queria perguntar uma coisa. Tá, ok. Uma coisa que tem tanto na questão 33 quanto na 34 da 2.8 dos exercícios que passou. Tá. Questão
Que é tipo assim, ele dá uma tabela com os valores, e, tipo assim, valores de Essa, t e valores de uma função u de t que a gente tipo, não diz qual é a função. tá, a seção é 2.8, perdão. 2.8. Tá, já chego lá. Que aí fica mais fácil acompanhar se eu estiver vendo o enunciado. Qual é Peraí. 2. O número do exercício? Questão 33 e 34, por exemplo. 33 e 34, tá. Não é nem a questão em si, é o tipo assim, dá o t e o u de t, aí pede Uhum. uma tabela da derivada de u de t. Seria para usar a definição com o limite ou... Deixa eu só ler 33 e 34. Vamos ver 33. Taxa de desemprego, o de T, então está nesse negócio aqui, varia com o tempo. A tabela fornece a porcentagem de desemprego na força de trabalho australiana em menor. Tá. Qual o significado de linha de T? Quais são suas unidades? Construa a tabela. Ah, deixa eu pensar. Então, a gente tem. ah, aqui está o tempo. Aqui está o de T. E conforme o tempo vai avançando, vai de 8.1 para Bem 8.1. regular, ele diminui, ele Sim, aumenta, ele diminui, aumenta. sim. Então, essencialmente tem pontos. Aqui tem um ano, aqui tem outro ano, aqui tem outro ano, aqui tem outro ano, aqui tem outro ano. Aí tem. Vão marcando pontos aleatórios aqui. Ah, foi aqui, foi aqui. É o desemprego ou é o emprego? Eu não lembro. É desemprego? É, Então, aí deu um salto aqui porque teve uma pandemia. Aí aqui. desemprego. Então, quando o modo de você talvez estimar a derivada seria você fazer os cálculos do tipo o que o que seria a derivada a rigor de linha de t? Seria esse limite, né? Sim. Limite de t de... É que o menor delta T que a gente pode ter é o de um ano. Isso, exato. Então, meio que vamos colocar, deixa eu colocar assim, que eu já coloquei x ali, x tendendo a t do U de x menos U de t sobre o x menos t. Seria isso aqui. Só que como a gente não consegue fazer essa aproximação, o modo da gente estimar seria calcular essas diferenças consecutivas. Ah, tá, não. Então, Foi o que eu fiz. Foi mais ou menos então bem um isso. negócio assim, tipo, aí, em certo sentido, isso tá medindo para você a velocidade do aumento do desemprego, né? Foi o que eu pensei, foi o que eu tinha pensado. Mas é mais um dos exercícios filosóficos do Stewart, assim, mais de tratamento de informação do que de cálculo propriamente dito. Entendi. Tá. Mas beleza, pessoal. Acho que essa, a menos do meu engasgo com água, foi melhor que as outras. Assim. Eu consegui me organizar melhor para mostrar para vocês. Acho que a gente está chegando aos poucos num modelo ideal. Eu não sei como é que foi sexta. Sexta correu bem. Ah, eu não sei. Cálculo para mim sempre é triste, mas Oh, que legal. tá. Quem participou em áudio aqui, algum de vocês se opõe a eu postar o vídeo no YouTube para quem não pôde acessar? Ou tudo Por bem? mim, tudo bem. Ok. Por mim também. Tá, beleza. Então E aí, qualquer coisa qualquer coisa a gente depois. volta lá, se a gente quiser ver essas coisas Isso assim. é mais pelo fato de eu estar usando a voz de vocês, alguém poderia me processar depois, mas já que ninguém se manifestou contra. Então eu vou postar lá.
Deve demorar, porque esse vídeo deve ter ficado grande. Mas vou postar lá daqui a pouquinho. Então, beleza? Qualquer coisa, manda e-mail para mim com dúvidas. E é isso, pessoal. Ou te perturbe no Twitter, que é sempre uma opção. Twitter. Ou manda aqui etc. mesmo. Ou aqui mesmo. Vocês viram que eu respondo em tudo que é lugar. Valeu, pessoal. Desculpa o susto com a água e a gente se ouve na quarta-feira, então. Falou! Falou, até. Falou.